Quais são as dificuldades? E agora não é pergunta de resposta direta, podes Ok. ser mesmo politicamente correta. Quais são as maiores dificuldades que tu vês, ou o pior de ser uma figura pública? A falta de privacidade. A falta de privacidade é nitidamente um problema, mas não é nada com que não se viva. Por exemplo, eu ontem fui jantar com duas amigas e uma delas é uma figura pública muito conhecida e jantámos calmamente. Nada. E ela tem um nível de exposição bastante maior do que o meu. E jantámos calmamente, não se passa nada. Mas, por exemplo, se eu for ao supermercado, as pessoas vão olhar para aquilo que eu vou comprar. Se eu for na rua falar com alguém ou se me apetecer parar e tirar uma fotografia, as pessoas vão ver o que é que eu estou a fazer. Se eu for ao ginásio, as pessoas vão ver o que é que eu estou a treinar. Essa é a parte menos boa, não é? Porque, mais que Se não fores seja a um porque... concerto do Tony Carreira, começam a Que já sair nas fui. notícias. Que já fui. Pronto, não é o caso, mas pronto. Pode acontecer que tu te estás a dar com aquele artista que foste lá. Mas Agora eu- a polémica com a Judite, ela foi a um concerto do Tony Carreira e agora diz-se que ela se dá com o Tony Carreira. Eu não sou amiga do Tony Carreira, nunca entrevistei o Tony Carreira, mas conheço os Mas filhos, estou a dar sou um- amiga de um dos filhos do Tony Carreira, isso não faz qualquer problema. Isso não... Repara, as Mas é o pessoas... problema da exposição pública, é que de repente vais a um sítio e já há toda uma história daquilo que tu estás ali a o fazer. problema só está na cabeça das pessoas, só está naquilo que Não, o elas problema está em imaginam. alguns colegas teus até que inventam isso. Pronto, Da imprensa que cor-de-rosa, são mas está aí. pessoas, que são pessoas. Eu acho que... Sim, mas são eles que influenciam o pensamento Certo, das pessoas. sim, eles influenciam, mas não pensam por elas. E é preciso E a as pessoas partir de terem agora, essa... se alguém de imprensa cor-de-rosa vier ver isto, nunca mais sou contratado para uma revista cor-de-rosa. Pronto, estou lixado. Nós também influenciamos as pessoas, nós jornalistas, não da imprensa cor-de-rosa, influenciamos as pessoas, porque também lhes damos informações que acreditamos que elas querem ver. E elas, com a audiência e o retorno, o feedback que nos dão, dão-nos essa ideia se de facto nós estamos a influenciá-las bem ou não. Na imprensa cor-de-rosa é exatamente a mesma coisa, percebes? Porque tu influencias, tu podes até criar aquela suspeição, mas aquilo fará sentido? Há coisas que não fazem sentido, não é? E então? Vai assistir a um concerto, mas porquê? Porque se fosse um concerto dos Radiohead não havia problema? É porquê? Porque as pessoas têm mais ligação, têm mais facilidade de se conhecerem. A Judite já entrevistou o Tony Carreira dezenas de vezes. Qual é o problema? Não vejo qual é o problema. A mesma coisa seria se eu fosse ver um concerto dele, que já fui, Mas a minha pergunta é, isso é chato? falarem sobre isso. Quer dizer, é chato porque é uma não notícia. Entendes? É uma não notícia. Claro Mas, por que exemplo, não vamos há falar impren- no caso dos Judite. Vamos Sim. imaginar que isso é contigo. Chateia-te ou é indiferente? Há uma altura que já é indiferente, entendes? Eu acho que aquilo que nos chateia também depende um bocadinho de nós. Que é do género, ok, isto faz sentido que me chateie, eu vou deixar que isto me aborreça. Se vou deixar, porquê? Se não faz qualquer sentido, não faz qualquer mesmo sentido que me aborreça, mas porquê é que há de aborrecer-me? Ok, fui, é verdade, ainda por cima não fui escondida, não é? Porque as coisas, as pessoas veem-se e encontram-se. Eu não estou a entender qual é o problema. Decidir ou não se me vai aborrecer. Eu decido que não me vai aborrecer. Só estou sempre quanto isso, porque eu própria não vejo problema nenhum em que isso aconteça. Muito bem. Vamos voltar à política. Vamos lá. Já temi esta parte. Numa altura... Pronto. Mas se calhar é a última até. Está bem, não Vamos faz ver. mal, claro. É a última sobre política, Política, não é a eu última percebi, pergunta. eu percebi. Aliás, porque já estás a bater um recorde, isto é sempre muito bom. Não é Deixa eu ver, 100% eu tenho aqui o certo. telefone, estou a controlar. Pois é, tens ali tempo. Estamos com Pronto. 33 minutos. Ah, boa. Já passaste a barreira dos 30, portanto já és considerado uma boa convidada. Yes. O que para ti deve fazer uma diferença enorme. Eu estou habituada a Política. falar 3 horas e meia todos os dias, portanto, Mas se não é quiseres, sobre ti, é sobre a tua opinião. se me portanto. quiseres 3 horas e meia, É? Se tens tempo, ficamos às 3 horas 50 e meia. pessoas não conseguem aguentar 3 horas e meia. Isto é Eu sou um publicado bocado cansativa. Isto é publicado por partes, Tá portanto bem. aguenta. Vamos lá. Política, Política, exatamente. certo. Eu não te pergunto, tu, Patrícia, como é que vês o estado da política atualmente em Portugal, mas se calhar enquanto jornalista, até porque enquanto cidadã não podias responder a isso, porque és jornalista,
as pessoas estão completamente desacreditadas da política. Começam a estar um bocadinho menos. Creio que há um Presidente da República que veio mudar um bocadinho isso. Creio que há um Primeiro-Ministro extremamente otimista, que se anda a fazer um bom trabalho ou não sou eu que vou dizer isso, mas pelo menos que é otimista e que as pessoas têm andado mais otimistas têm. Ainda assim, continuam muito desacreditadas da política e continuam a achar que os políticos são todos uns corruptos. Mas isto também são as pessoas que se calhar até nem se informam muito sobre isso e que não têm muito bem noção daquilo que se passa. Como é que um jornalista, e alguém que não é um jornalista qualquer, é alguém que estuda, que faz um doutoramento em ciência política, vê o estado da política em Portugal? Repara que eu tive quase 2 minutos a fazer uma pergunta. Eu percebi. Duas fases, vamos por fases. É verdade que os cidadãos estão muito afastados da política. Isso acontece por culpa de várias situações, porque houve uma série de procedimentos e de ligações com pessoas que trabalham na política e que são do mundo da política a outras situações menos simpáticas, como dizias, as pessoas acharem que os políticos são todos corruptos. Esse clima de suspeição adensou-se muito nos últimos anos em Portugal. E isso é, inevitavelmente, uma das questões que leva as pessoas a duvidar dos políticos. Mas isso acontece também, por exemplo, em relação às pessoas que trabalham na banca ou em relação às pessoas que trabalham na justiça. Fazendo aqui uma comparação exatamente com estas várias áreas. Sim. Mas é que as pessoas já nem fazem a comparação, as pessoas acham que isso é tudo farinha do mesmo saco. É verdade, mas eu estou... Lá está, por isso é que é preciso explicar às pessoas e fazê-las perceber que às vezes as coisas não são todas iguais. E depois, houve também, muito por culpa disso, um desacreditar nos partidos políticos, que são aqui os grandes agentes, e foram os primeiros agentes no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, os grandes agentes de socialização também, e aqueles que foram sendo capazes de envolver as pessoas nesta esfera política e nesta esfera social, primeiro numa parte social e depois mais numa parte política. Eu acredito que o que aconteceu, se calhar, foi porque houve um descrédito, um desacreditar muito constante, que se tornou muito efetivo. As pessoas passaram a achar que aquilo era só assim. E se calhar da outra parte, de quem lidera, de quem gera, de quem está nesta área da política, houve pouca percepção para perceber que isso estava a acontecer. E quando efetivamente aconteceram, quando efetivamente perceberam, já era tarde. Já estávamos nesta situação, neste cenário, e agora era preciso correr atrás do prejuízo. Claro que é preciso inovar também na política, porque já está tudo inventado, mas não se pode estagnar. E depois é preciso ter noção daquilo que as pessoas também precisam, não é do que as pessoas procuram, não é de lhes dares uma oferta, mas é mostrares uma coisa que elas efetivamente precisam. E esta é a questão dos afetos. E é uma coisa que eu defendo muito em termos de comunicação, que é a humanização. E tu sabes isso, foste meu aluno e sabes isso. Eu acho que nós não podemos chegar a uma pessoa se não formos uma pessoa. Eu não posso mostrar, mesmo a comunicar, a ler pivôs de manhã, a dar notícias, eu não posso chegar a uma pessoa se me apresentar como um robô, como uma máquina. Não há ali ligação nenhuma. E é preciso haver uma empatia entre as pessoas, é preciso haver uma identificação, e só depois de existir isso é que eu posso mostrar-lhes que se calhar aquilo em que elas acreditam não é efetivamente aquilo que acontece. Mas isso tem de partir das instituições, concretamente aqui em relação à política, tem de partir das instituições e das pessoas que compõem as instituições. E isso é um trabalho difícil, porque às vezes... Está a acontecer? Eu acho que está a acontecer. Mas às vezes tomar a consciência dessa necessidade é o mais complicado. É o mesmo que nós, quando temos um problema, termos consciência dele e aceitarmos que temos que resolver. Aceitarmos que temos que nos tratar. Aqui, efetivamente, há um problema. Portanto, é preciso mudar. Se já não funciona como existe, é preciso mudar. Sim. E é preciso perceber como é que tem que se mudar. Porque as pessoas mudam, a sociedade muda, o mundo muda todo. Nada é estanque, nada é igual, tudo evolui. E é isso que é preciso termos consciência, mas mais rápido.
Respondi ou fui politicamente correto? Não, respondeste muito bem. Eu ia fazer-te agora uma pergunta, mas era muito mais direta. Sim. Mas não vou fazer, porque não vale a pena. Ou vou fazer, não é mesmo? Está bem. Há quem diga que a direita em Portugal está assim um bocadinho esquecida, está neste momento toda um bocadinho à esquerda. Pode ter um bocadinho a ver com isso. Ou seja, nós estávamos associados sempre, sou eu que estou a dizer, não te estou a pedir que confirmes. Sim. Aliás, eu com estas entrevistas vou arruinar toda uma possível carreira, mas pronto. Depois eu apago isto do YouTube. As pessoas associaram sempre mais à direita os políticos, e continuam a associar os políticos que são mais preocupados com a economia, os políticos que são mais preocupados, no fundo, com a boa figura do país no exterior, e os políticos que se preocupam muito com o interior. Não é com o interior do país, é com o que se passa cá, em todo o país. Não olham muito para dentro, não olham muito para dentro, mas importa-lhes muito mais o exterior e importa-lhes muito mais a economia do que lhes importa, por exemplo, os direitos sociais. Numa altura em que as pessoas, de facto, têm essa ideia, a direita dessa forma está um bocadinho perdida, está a virar um bocadinho à esquerda nesse aspecto, ou não concordas com nada disso? Eu acho que... Continuam a haver partidos de direita em Portugal, os partidos de direita em Portugal estão um bocadinho esquerdizados. Sabes que há pensadores políticos e cientistas políticos que acham que não existe direita e esquerda. Sim. Uma coisa que me é muito difícil de aceitar. Sim, porque no fundo, a justificação é porque no fundo o fim é sempre o mesmo, que é o poder, que é o objeto da ciência política. Pode haver aqui duas coisas, não entrando concretamente nesta questão atual, mas pode haver aqui duas coisas. Eu acho que as matrizes não se alteraram, não acho que isso tenha acontecido. Acho que pode ter havido uma maior consciência do que é preciso fazer, daquilo que o país precisa. Mas, por outro lado, isto aqui já é a minha faceta de investigadora, dar-te aqui duas hipóteses, pode ter havido isso, mas pode ser também uma tentativa de osmose para a conquista do poder. Percebes? Claramente, sim. Porque isso é a realidade, não é? Atualmente mas depois temos também um quando partido se de esquerda... chega ao poder, quer-se ficar no poder normalmente. Isso é manutenção, isso é outra coisa já. Sim, mas não podes alterar completamente uma imagem. Se tu vendes uma imagem às pessoas, as pessoas acreditam em ti, depois não a mudas completamente porque não vão continuar a acreditar em ti. Não deves fazer isso. Não deves nem se queres continuar não podes, não deves fazer isso. Por exemplo, olhas para o exemplo dos Estados Unidos, tens um Donald Trump que durante a campanha eleitoral foi uma coisa e chegou ao poder, não quer dizer que se tenha dissimulado, mas adaptou-se ali um bocadinho. Sim. Adaptou-se ali um bocadinho. Tens a situação do Brexit, do referendo no Reino Unido, que tiveste partidos a fazer a campanha pelo sim, pela saída, e depois, no final, nas entrevistas seguintes, os líderes desses partidos a dizer que afinal não foi bem isso que disseram, que não é bem para isso que precisam do dinheiro. E as coisas não são bem o que parecem, não é? E é isso, voltando agora, pegando na tua pergunta anterior, é isso que é preciso combater na política, porque são estas ações todas que fazem os cidadãos desacreditar no sistema político e nas pessoas que o compõem. Tu não podes quebrar a confiança, porque aqui é tudo uma questão de confiança. A partir do momento em que tu quebras este ponto, é muito difícil voltares a conseguir. E é muito complicado, e a partir daí, por isso é que tens estas oscilações. O eleitorado político, os eleitores portugueses, portanto, a maioria dos eleitores portugueses vota ao centro. E há aqui uma volatilidade, tens cerca de 1 milhão de votos que tanto pode votar à esquerda como pode votar à direita. E é aqui que os partidos trabalham. É aqui que se tenta tudo. Portanto, pode haver essas duas situações. Eu acho que será mais a segunda. Acho que será mais a segunda. Na questão da obtenção do poder e da conquista do poder. Eu acho que pode ser mais isso. Depois do congresso do CDS-PP, que aconteceu há muito pouco tempo, Assunção Cristas disse que aquilo era atenção, tenho muito respeito pelo CDS-PP, atenção, mas que era o único partido e que era o partido que se ia afirmar na direita em Portugal. No entanto, e que, como é que eu tenho de dizer? Que poderia até fazer frente ao PSD. Dias depois saiu uma sondagem ao PSD, em que até o Bloco de Esquerda está à frente do CDS-PP.
Vamos passar à frente, vamos falar Não, sobre mas isto. faz a pergunta. Não. Ouve, o CDS-PP não pode dizer outra coisa, não é? Porque é um partido que se quer afirmar. É um partido que se quer afirmar, portanto não pode dizer outra coisa. Assunção Cristas, Mas independentemente... isto agora nós mandamos aqui ao ar mesmo sem isto ser possível? Independentemente Eu não de... vou ser a rádio menos ouvida do país e dizer que daqui a 3 meses nós somos líderes, se isso for completamente impossível. Mas a meta não são 3 meses, não é? A questão é, a meta é 2019, que são E onde é que quando há eleições e legislativas. onde é que está 2019 em termos políticos? Sabes que em termos políticos a questão é, tu quando acabas uma eleição, começas imediatamente a preparar outra. Sim. O teu tempo de preparação e o teu tempo de tentativa de obtenção do poder não é 15 dias antes, não é no período eleitoral. O teu tempo de preparação para a obtenção do poder começa quando tu acabas uma eleição. E de forma preferencial até deve ser constante no tempo. Percebes? Porque tu tens aqui que fazer uma manutenção de uma imagem e é no fundo isso que os políticos devem perceber e os partidos devem perceber também. A questão é, se eu acabo se eu tenho umas eleições europeias, a meta são as eleições europeias, as próximas, mas se o meu objetivo, ou se eu sei que em termos de eleições europeias a minha possibilidade pode não ser tão ampla, então eu vou começar já a pensar nas próximas, mas a partir do momento em que aconteça a eleição europeia, não tenhas a mínima dúvida que a minha meta serão as seguintes. Portanto, eu acabo a 19, isto é uma data hipotética, a 20 eu começo a pensar nas seguintes. Mas é exatamente isto. Portanto, é óbvio que isso faz parte do discurso político, nem podia haver outra coisa. Imagina teres um partido, imagina neste discurso, tu teres uma pessoa que dissesse, pronto, nós somos pequeninos e já sabemos que vamos continuar pequeninos. Tu vês aí uma nítida falta de ambição. E tu não queres para ti, nem para o teu país, um partido sem ambição. Sim. Portanto, isto é uma questão sociológica. Não faz sentido pensar que se está a pensar dar o passo maior do que a perna. Mas porquê? Seja no CDS, seja no PS, seja no PSD. A questão é essa, o discurso tem de ser esse.